Segunda-feira que normalmente é um dia que as pessoas acham que é um dia ruim, que dá muita preguiça. Na verdade, eu acredito que tudo que você faz na segunda-feira, né, vai dar resultado na sexta. Você vai colher os resultados, os louros do que você fez durante a semana. Então é um dia muito bom. A gente tem que acordar com alegria, com disposição para poder trabalhar na segunda, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente lá no nosso consultório, tanto no meu quanto no de vocês. É justamente o atendimento de pacientes com hipertensão. Pacientes hipertensivos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente observar o grau de ansiedade com que você vai conversar, conforme você vai conversando com ele, observar o seu grau de ansiedade, se ele fica muito nervoso, se ele não fica, porque a gente sabe que um dos principais fatores que desencadeiam, né, crises de hipertensão no consultório odontológico é justamente a ansiedade, tá? Então, a gente tem que atentar para isso na hora que vai fazer a anamnese, no caso, né? Importante também saber se o paciente está tomando a medicação correta, se ele já está fazendo controle desse quadro hipertensivo. Mas tá, o paciente chega, né, com um processo inflamatório muito grande, você vai precisar fazer aquela extração, o paciente não é um tratamento eletivo, está causando uma infecção, né? O que você deve fazer? Bom, na clínica, a primeira coisa, a gente pede os exames, né? Se o paciente tiver exames de sangue, aí ele pode executar a cirurgia. E a questão da pressão, observar o limite, né, em que você pode atuar. Em tratamentos não eletivos, você pode fazer com tranquilidade até a pressão 15/9, tá? Alguns artigos dizem 16/10. Dá para você fazer as cirurgias não eletivas. O que são essas cirurgias? São aquelas que não dá para você esperar, né? São aquelas que o paciente está com foco de infecção, está com um problema grave, precisa resolver rápido, são cirurgias um pouco mais rápidas de repente, né? O que você pode fazer para diminuir a chance do paciente ter um quadro hipertensivo durante essa cirurgia? Você pode entrar com um ansiolítico, e aí você vai conseguir entrar com a medicação, e com isso vai aliviar, diminuir, né, o grau de ansiedade do paciente, dificilmente aquela pressão vai aumentar. Eu já atendi pacientes com 16/10 no consultório, fiz extrações e correu tudo bem, tá? Correu tudo bem tranquilo. Mas tem que ser cirurgias não eletivas. O que seria uma cirurgia eletiva, no caso, né? Por exemplo, uma extração de terceiro molar, uma extração que você pode, de repente, controlar o quadro de alveolite ali, não, alveolite não, pericoronarite. Você pode resolver o caso de pericoronarite ou fazendo uma boa higienização, fazendo o uso de algum enxaguante para poder diminuir o quadro e fazer a cirurgia num momento mais propício, quando a pressão dele estiver controlada, enfim, né? Por quê? Porque são cirurgias que demoram mais, né? Normalmente são cirurgias que demoram mais. E se você fizer isso num paciente que já tem uma propensão à hipertensão, a ansiedade pode aumentar a quantidade de adrenalina e ele pode ter um quadro hipertensivo ali na hora, tá? Como que você sabe que o seu paciente está tendo um quadro hipertensivo? Normalmente aumenta a sudorese, mesmo no ar-condicionado o paciente começa a respirar mais rápido, aumenta a sudorese. Alguns, né, acabam falando, é um sintoma clássico que é dor na nuca, né? O paciente começa a relatar que está sentindo muita dor de cabeça, uma dor de cabeça repentina com dor na nuca, tá? O que você deve fazer nesse caso? Senta o paciente, afere a pressão, observa se realmente a pressão está muito alta, está alta. E lá na nossa caixinha de medicamentos é sempre bom você ter, né, um captopril, a losartana, para que o paciente possa fazer o uso sublingual, para você conseguir baixar o quadro aí de hipertensão. Mas é possível sim fazer, né, as cirurgias não eletivas, quando o paciente tem aí uma pressão, mesmo ele chegando e você aferindo e estando aí em torno de 15/9, dá para você fazer. A gente faz aqui e não temos grandes problemas. Uma questão muito importante, o paciente deve estar sobre atendimento, ele deve estar fazendo o controle. Porque assim, gente, às vezes a pessoa descobre que está com hipertensão, vai no cardiologista e começa a fazer o tratamento. Mas ainda existe um tempo para ajustar a medicação ao quadro do paciente. Quer dizer, ele está fazendo controle? Ele está tomando medicação? Está. Só que ainda demora um tempo para ajustar e voltar, né, aos níveis normais, né? Hoje, até 14/10 é considerado normal, né? Eles liberam as pessoas do hospital quando chegam a 14/10. Na verdade, ainda está um pouco alto. A gente sabe que 12/8 seria o ideal, né? Então, até chegar nesse nível,
né? Chegar nesse nível aí de 12/8 leva um tempinho. Então, às vezes o paciente está fazendo esse controle, ainda está tomando a medicação, ainda está vendo se a medicação é de mais ou de menos, às vezes abaixa demais a pressão, a pessoa passa mal. Então, nesse tempo, nesse período, é importante tomar cuidado, tá? Sempre aferir antes e depois da cirurgia, né, a pressão do paciente e observar certinho se ele está tendo um quadro hipertensivo ou não. Mas é possível sim fazer, você não vai deixar seu paciente com dor de dente 2, 3 meses para poder fazer um acesso, de repente, de uma pulpite, ou então, de repente, até uma extração de um dente que já está todo lacerado, né? Então, eu acredito que dá para você fazer sem problemas. Eu faço. Os artigos científicos mostram que até 16/10, de repente, você pode fazer os tratamentos não eletivos. Eu gosto de seguir um nível um pouquinho abaixo, porque eu sou conservadora, então até 15/9 eu faço cirurgias não eletivas. As eletivas a gente observa o quadro do paciente, aguarda ele ter uma estabilidade, fazendo o tratamento, né, no cardiologista bonitinho, e assim que ele alcança a estabilidade, a gente consegue fazer. Ah, mas no dia ele chegou, tá um pouco nervoso, 14/10. Ah, dá pra fazer, né, gente? Dá pra fazer a cirurgia de boa, né? Não é nada demais. Às vezes é só o fato da pessoa estar aqui, ela tá um pouco ansiosa, e aí ela fica nervosa um pouco e aí aumenta um pouquinho, né? Mas isso não vai te causar nenhum prejuízo para você poder fazer a hemostasia, nem a anestesia, não vai prejudicar em nada para você fazer o procedimento. Então é muito importante estar sempre estudando essa parte, né, da parte de pacientes hipertensivos. A gente já chegou a dar aulas lá no YouTube falando sobre isso, mas é importante você saber o que é eletivo e o que não é eletivo, né? Você não vai deixar seu paciente com uma infecção, com um quadro ruim, né, de dor, de infecção, esperando o medicamento estabilizar a pressão. Você pode aferir e dentro dessa medida que eu falei, né, 15/9, é tranquilo para você atender. Eu já tive um caso de uma paciente, foi para fazer a cirurgia de uma exodontia do dente 28, só que essa paciente ela não apresentava quadro hipertensivo, a gente mediu a pressão dela, estava 13/7, estava relativamente boa, só que havia uma questão, esta paciente estava um pouco acima do peso, foi a um médico e ele passou cibutamina para ela. A gente depois, né, porque depois que aconteceu você acaba indo buscar, né, a gente descobriu que a cibutamina pode elevar ainda mais o grau de ansiedade e aumentar, dar um ataque cardíaco no paciente. E essa paciente apresentou uma taquicardia, né, ficou com o coração acelerado e dor na nuca. Quando eu fui medir a pressão, estava 18/10. De novo, né? Quando eu fui medir de novo. Quer dizer, aumentou muito alto de uma forma muito brusca. E isso é perigoso, né? A pessoa estava 13/7, de repente vai para 18, é uma forma muito brusca, né? Então você senta a paciente, acalma, se puder diminuir a luz, diminui um pouco a luz, pede para ela ir respirando aos poucos, devagar, para poder acalmar. Eu tenho medicação para baixar a pressão, né? No meu consultório, normalmente eu tenho captopril, losartana, coloca sublingual, pede para o paciente ir engolindo, né, deglutina devagar e aguarda aí cerca de meia hora, 40 minutos. O paciente tem que ficar com você tem que ficar com a paciente para poder resolver, né? E aí afere de novo. Quando eu aferi de novo, estava 15/10, estava um pouco mais tranquilo. Eu falei assim, agora você vai pedir para alguém, estava com alguém, né, uma pessoa que estava com ela, para levar você no posto para poder fazer o controle melhor, né? Mas você vai precisar fazer o controle da hipertensão. Então isso também pode acontecer, é importante você estar atento a isso, tá certo, pessoal?